ter essa troca, né? Troca de experiência, de conversa e a sua disponibilidade de tempo. Eu já morei também na Espanha, morei ali no sul, né? Em Málaga, e quando eu fiz um mestrado lá em Direitos Internacionais e Direitos Humanos, e eu sei o quanto é complicado essa questão do horário, né? Por isso que a gente tinha acordado a primeira vez, mas acabou não dando certo. Mas que bom que dessa vez deu. E a gente agradece muito mesmo a sua participação, viu, Cecília? Não, imagina, imagina. E quando chegaram as perguntas, eu falei, vai ser muito legal. Vai dar certo. Deu certo, Marcelo? Deu. Só para fazer uma introdução, a matéria de Direito do Consumidor da Unidade Estácio, da Unidade de Santo Amaro. Hoje é dia 18 de outubro de 2025. A gente está fazendo um projeto extensionista, Direito de Saber, Transparência na Rotulagem de Alimentos. Com a entrevista com a Maria Cecília Cury Haddad, uma das componentes, o líder do movimento Põe no Rótulo. Muito prazer. O prazer é meu, o título é excelente, dá pano para manga, né? Acho que vai ser muito bacana. Mas queria conhecer um pouco mais o projeto, entender o que vocês têm feito, que seja agora nessa conversa, seja depois em momento posterior. Não, claro, com certeza. Você quer dar uma introdução dela também, por gentileza? Posso. O nosso projeto ele partiu do pressuposto da questão da rotulagem mesmo, do difícil acesso, né? De conversas, trocas de conversas informais, assim, em sala, nos ambientes de trabalho. E aí eu comecei a questionar algumas pessoas se elas sabiam exatamente o que elas estavam comendo, que tipo de alimento que elas estavam ingerindo, e se elas conheciam aqueles ingredientes que constavam lá no rótulo, né, nas informações adicionais. E muita gente não conhecia, não sabia do que se tratava, até porque tem nomes que são mais científicos, né? Então, surgiu da necessidade de entender melhor como que funciona essas informações, como que elas chegam até o consumidor final e como que ele entende, como que ele recebe isso de certa forma. E aí a gente começou a se dar conta que, além de, independente da classe, da condição social, tá? Além de muita gente não conhecer o que tem lá, os compostos, né? Também a questão do custo-benefício. Então, a gente percebeu que era mais prático, que era mais rápido, e o custo-benefício era muito mais acessível que um alimento orgânico, que preparar um alimento mais natural. Então, aí a gente falou, não, então vamos pegar esse ponto aqui que eu acho que é legal, dá para falar, dá inclusive para levar como um futuro projeto de pesquisa para vereadores, né, para aprovar, de repente, projeto de lei, porque a gente viu recentemente que o vereador Jorge Rato, ele tem insistido bastante em um projeto de lei que quer eliminar os alimentos ultraprocessados nas escolas, né, nas escolas públicas aqui do Brasil, da cidade de São Paulo. Então, culminou, assim, né? A gente pensou, quem sabe, partindo de um projeto de pesquisa na universidade, a gente não possa levar isso até adiante, né? Porque é um tema bem pertinente, eu acredito que seja um tema muito importante e que as pessoas precisam entender, né? O acesso, o fácil acesso, né? A gente até ia para o nicho ali da pessoa com necessidade especial, né? O deficiente, porque como que o deficiente visual ele tem acesso a essa informação? Existe algum QR Code? Existe algum áudio informando para o deficiente, por exemplo, auditivo? Existe Libras lá falando como que é o alimento? Não tem, mas aí para não estender tanto, a gente acabou limitando mais nessa parte mesmo da rotulagem. Sabe o que eu acho muito legal? A primeira pergunta é como surgiu o Põe no Rótulo, mas eu vou para a pergunta que antecede essa.
como surgiu a pesquisa que acabou resultando no que é a base teórica e também de observação do Põe no Rótulo. Uma vivência real de uma mãe, de um menino que teve diagnóstico de alergia alimentar. Me avisa se vocês estão me ouvindo bem, porque eu estou sem microfone e eu estou acreditando que tudo funciona na tecnologia, tá? Não, Então, eu tá não tô... perfeito. Ah, então tá Perfeito. bom. Eu aumento o tom aqui. E aí, Daniela e Marcelo, é muito curioso perceber que nos idos de 2011, quando me veio esse filho e esse diagnóstico e essa necessidade de ler rótulo, de entender. Eu tenho uma filha 2 anos mais velha, eu já li o rótulo, porque é uma criança que eu vou dar para ela e tal, mas era uma leitura, uma preocupação, vamos dizer, inicial e um pouco mais flex. Quando você tem um filho com alergia, a coisa não é flex, tem que ser sempre, né? Bem rígido e tal. Esse não era um tema que eu encontrava colegas enfrentando, trabalhando, refletindo, pensando, menos ainda grupo de pesquisa, grupo de trabalho. Então, é um pouco arrogante até, e eu vou grifar que está sendo gravado, talvez seja arrogante, e eu peço total desculpa, assim, sabe, que data máxima vem, mas é real, de pensar que talvez um pouco de contribuição de um põe no rótulo, e no sentido muito maior do que aquele que eu consigo tangenciar, resultou em grupo de pesquisa na universidade de vocês, na USP de Ribeirão, tem em Brasília, não tinha nada disso. E é tão bacana, Daniela e Marcelo, porque quando hoje eu sento lá na cadeira virtual da Anvisa e converso e falo direitos humanos, porque não sei o quê, que a dignidade e direito à informação, porque o judiciário já disse isso, é uma voz que pode fundamentar, pode buscar e tal, mas quando nós formos em muitos, a gente tem uma chance de realmente melhorar a qualidade dessa informação e permitir que a informação que está no rótulo ela vai ser melhor apresentada e talvez também estratégias para ajudar o consumidor a compreendê-las e depois a aprimorar a legislação, porque nem sempre a legislação que a gente imagina ou que a gente acaba de alguma maneira colaborando para que ela aconteça, nem sempre a nossa aposta é a melhor ou é a única possível. Então, se tem gente pesquisando e pesquisando e pesquisando, também por essa ótica, que não é só a ótica do nutricionista, se engordou, se não engordou, se reagiu, se não, né, a depender da condição, mas é a ótica, e nem só a ótica também do setor produtivo, que é, estou vendendo, não estou vendendo mais barato, estou produzindo mais, estou tendo um tempo de prateleira mais longo, a minha cadeia de distribuição. Não, ok, está tudo lindo, precisa distribuir, precisa vender, precisa ter saúde, mas o consumidor precisa entender, para ele fazer isso, é o máximo. É o máximo saber que vocês estão trabalhando com isso. E já te conto, embora eu já tenha me dito, Daniela, que está fora do escopo, mas já te conto. Teve um debate ao longo do ano passado, antes que isso, né? Mas eu diria que ao longo do ano passado que avançou bastante, de ter uma referência do Códex Alimentários, e a gente pode outra hora falar sobre o que é o Códex, para que serve e tudo mais, mas para trazer um caminho de solução para o deficiente visual. Então, por exemplo, ter um QR Code ou algo que o valha, que o cidadão possa escutar o que está ali. Agora, bastará dizer caseinato de não sei o que, fosfoltato de não sei o que lá, não sei, talvez não. Talvez dizer isso equivale a 5 aditivos, lá sei o que, lá sei, né? Mas, enfim, existem tentativas de atender a esse público. E a Anvisa tem na agenda regulatória dela trazer para o Brasil esse debate. Então, ok, está fora do escopo, mas se esse debate começar no Brasil, vale a pena entrar no escopo. Porque alguém olhando para isso com mais uma voz, com esse argumento do direito à informação, da vulnerabilidade agravada pela condição e tudo mais, é fundamental. Até então, Cecília, custo-benefício, a gente vai falar já, então eu não vou antecipar, mas aqui esse conceito está fora do escopo, eu falei, então eu vou falar nele, não para pôr no escopo, mas para ligar o radar. Só um adendo, você até citou a questão da dignidade da pessoa humana, né? E né, uma voz é difícil, mas muitas vozes fazem muita diferença. Só que a gente deu uma olhadinha no Instagram, né? Que você fez a página do Instagram, então, assim, é uma voz, é para muita gente, né? O Instagram, ele tem ajudado e aí, Tá picando um pouco, eu não sei se para o Marcelo também. Tá dando microfonia.
Daniela. Eu posso imaginar que a pergunta foi, se for faz assim, sobre o quanto que as redes sociais ajudaram e ajudam esse diálogo? Tá, que era lá uma das coisas que estava no roteiro. A gente deu uma olhadinha, né, na página do Instagram. Sim, sim. Então, tudo bem, eu é queria... uma voz. Já mostra muita gente, né? Tá bem eu queria claro. eu queria responder para você, Daniela, que as redes sociais ajudam e que elas são... Eu adoraria usar o tempo presente, mas eu, infelizmente, não tenho dúvida de que as redes sociais foram absolutamente fundamentais, indispensáveis, e sem as redes sociais que nós tínhamos em 2014, 2015, 2016, não teríamos chegado em metade de onde a gente chegou. As redes sociais de 2024, 2025 não se prestam mais a nos ajudar. O que significa, puxa, então fecha todas as contas? Não, mas o esforço, você falou em custo-benefício há pouco, né? Mas o esforço para produzir conteúdo, pensar em grade, versus o que de fato é entregue, o quanto que mobiliza, infelizmente as redes sociais mudaram muito, e aí você precisa de recurso, e aí recurso que eu digo é dinheiro mesmo. Não é só recurso, um movimento de mães interessadas e que replicam e tal. E aí também, como, vamos dizer, consequência desses 10 anos de articulação na condição de representante do Põe no Rótulo, passei a interagir com muitas organizações. E as organizações da sociedade civil estão, como regra, padecendo com rede social, e quem não tem apoio financeiro para turbinar post e selecionar público, e, enfim, está mais difícil. Eu adoraria dizer que as redes sociais ainda se prestam a isso. Tem acho que é uma dissertação de mestrado da Escola de Comunicação da USP, em que a aluna, eu não me lembro o nome dela agora, era um nome que não era como Daniela e Marcela, era um nome um pouco mais diferente, mas ela escreveu sobre como é que ela chamou? Era um movimento pelas redes, mas ela deu um nome em inglês. Daqui a pouco me vem, ou não. Se não me vier, eu ponho por e-mail. Mas era esse ativismo via redes e tal. Aquilo era verdade em 2014, 2015, 2016. Hoje é bem menos. Hoje, quando um Põe no Rótulo ou um Alergia Alimentar Brasil, que são os dois que eu consigo olhar por trás do que acontece, quando a gente posta, alcança quem já é da nossa rede, e mesmo assim não são tão... Tá muito difícil furar a bolha. Aí não sei se fizer dancinha, se acompanhar a trend, e aí não é minha formação e não é meu perfil, não vai acontecer. Né? Então, as redes foram fundamentais, isso eu não tenho dúvida. Foram, sem dúvida nenhuma. Hoje é preciso encontrar outras maneiras, assim, adicionais, ou, enfim, colaboração com outros parceiros e tal. Mas tá difícil essa disputa por informação, e isso não é só de ativismo, isso é em geral, né? Até a notícia robusta da imprensa, vamos dizer, tradicional, também não chega na gente, sempre. Tá difícil. A disputa por espaço e por... anda mais complicada. Mas, enfim, ainda assim, as redes sociais de fato ajudaram e foram fundamentais. Assim, realmente, um ativismo... tem algum texto que eu escrevi com uma das minhas parceiras, a Fernanda, que era um ativismo de mulheres em rede e pelas redes, sem dúvida. Assim, foi com essa rede de conexão de famílias, de mães, e que foi expandindo como um network mesmo, e pelas redes sociais. Você acredita que já foi um avanço, Cecília? Por exemplo, hoje nas embalagens de refrigerante contém sódio. A embalagem, se eu não me engano, da Balduco de biscoitos já tem o QR Code. Sim. Olha, Marcelo, eu acho que eu preciso talvez fazer aqui um esclarecimento até para fins de registro mesmo e eventualmente ser usado de alguma maneira em algumas das pesquisas. O Põe no Rótulo nasceu em fevereiro de 2014, com o objetivo de garantir que a informação de alergênicos estivesse acessível de maneira clara, legível, compreensível à população que convive com alergia alimentar. Aí sim, traduzir o caseinato de sódio para leite, garantir que a gente soubesse que aquela albumina viria ou não do ovo, se aquela lecitina era de soja ou de girassol, informação sobre o risco de que
num processo fabril, sem nenhum interesse, desejo, intenção, pudesse ter algum componente alergênico, porque houve compartilhamento de maquinário. E aí, para dar um exemplo, a máquina que fabrica chocolate, por exemplo, barra de chocolate. Você faz uma linha de chocolate ao leite, aí depois você dá uma limpada na máquina, geralmente com uma mistura meio de gordura, manteiga de cacau e tal, porque se você molhar, eu não sei se vocês cozinham, mas se você molhar, você vai fazer bombom, se você molhar aquela forma, esquece, teu bombom desandou. Então, você precisa deixar secar anos e anos, e quando você vai lavar, é quase que com álcool, assim, para já secar e poder trabalhar. Então, não dá para lavar com água e sabão uma máquina de derreter e formas de chocolate. Não tem como. Então, a chance de você, primeiro, segundo, terceiro lote de um chocolate que não leva leite, ter um resto de leite da linha que era o leite, ou ter um trisco de pistache de uma linha que tinha pistache, é grande. Então, a informação do pode conter pistache, pode conter leite, para a comunidade de alérgicos era muito importante. Então, essa foi a razão de ser do nascimento do Põe no Rótulo. Mas conforme a gente foi sentando naquela cadeira da Anvisa e interagindo com outros atores, seja da sociedade civil, seja setor produtivo ou os próprios representantes do governo, a gente passou a ser demandado a estar sentadas em cadeiras de outras discussões, como legibilidade, o edulcorante, e o consumidor precisa conseguir, o consumidor, como você disse, com deficiência visual, precisa acessar a informação. A gente era põe no rótulo, um nome muito amplo, mas o nosso escopo inicialmente era alergênico. Mas, Daniela e Marcelo, você que tem uma formação jurídica, que tem um mestrado em Direito Constitucional, tem um doutorado em Direito Constitucional e se vê em condições de alguma maneira, levar essa agenda, você vai dizer, não, eu só faço alergênico, você também é consumidor e convive com outros tantos. E o Põe no Rótulo teve uma visibilidade e engajou muita gente pela alergia, mas também engajou muita gente por eu não queria que tivesse edulcorante no produto da criança. O fato é que a gente foi, então, expandindo a nossa atuação. Então, agora sim, te respondendo, Marcelo. A gente teve, sim, para alérgicos, eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente avançou de uma maneira muito potente. Muito potente. Eu tenho estudos e dados? Não. Adoraria que a gente fosse um país que pudesse pesquisar muito, estudar muito, publicar muito e que tivesse dados, assim, a rodo de classes sociais, não temos, tá? O que eu vou te dizer é empírico. E empírico daquilo que as redes ainda me entregam, porque eu já te disse que as redes mudaram. Quando eu comecei como mãe de alérgica e depois nesse ativismo, eu recebia muita mensagem de Instagram, de Facebook, de lá sei mais o que, de e-mail e também no meu WhatsApp, porque essa rede de mães era uma rede de vários jeitos. Ai, dei não sei o que pro meu filho, liguei no saque, ele teve anafilaxia, não sei o que é, a gente ligava, falava com não sei quem, descobria um risco. Todo esse mapeamento foi feito e, assim, desde que a legislação entrou em vigor, os relatos que eu recebi de reação, e aqui a culpa nunca pode ser da vítima, mas às vezes eu diria que pelo menos uma culpa compartilhada, eu sempre comprei esse biscoito, nunca fez mal. Só que ele já avisava, pode conter. E o pode conter é isso, amor. Às vezes tem, às vezes não. Nunca teve. Hoje tinha. Você tinha adrenalina? Você estava preparada? A informação estava ali, você ignorou ela. Ou mudança na composição do produto. Então, aquele produto sempre foi seguro, mudou a composição, mas a orientação que qualquer médico dá para um paciente, você vai ler sempre. São 3 vezes. Você lê ao comprar, ao guardar e antes de oferecer. É para dar erro? Não. Isso é sobre alergênicos. Outros avanços que a gente teve, Marcelo e Daniela, avanços, na minha perspectiva, com a minha lente de direitos humanos, direitos fundamentais, patatá, né? Não estou olhando com o olhar da saúde, eu não estou olhando com o olhar econômico, tá? Mas a gente teve um avanço na legibilidade da tabela nutricional, eu nem estou entrando na lupa ainda, eu estou dizendo da legibilidade, porque o rótulo passou a ter que, obrigatoriamente, não só ter a informação nutricional que já era obrigatória, mas ela não vai mais poder, ela não pode mais estar exprimida, ela não pode mais não ter contraste, ela não pode mais estar aqui, que você nem consegue enxergar lufas de coisa nenhuma, então passou a ter que ter fundo branco, um espaçamento mínimo de não sei quanto, eu não sei mais o que, com todo um apoio de um grupo de pesquisa que trabalha com design de informação. Olha que turbinada de maneira de regular
uma informação no rótulo, você também botar alguém de design e falar, se não puser a fonte do tipo X e um espaçamento Y, a chance de virar um borrão e ninguém entender é grande. Então, tivemos esse avanço. A lupa, né? Então, se tem lá aquele biscoito que tem aquela fita métrica, e que a gente achava que aquele outro que não tinha fita métrica faz mal, que é de chocolate. Esse outro que tem a fita métrica e é recheado. E esse outro que tem a fita métrica é saudável, porque tem a fita métrica e ele termina com fit. E aí eu brinco com os meus filhos de super trunfo, né? Vamos fazer super trunfo. Aí começa. Quanto que tem de não sei o quê? Esse recheado era igual que nem. Só que aí você come esse um ou nada, e desse você se empanturra porque dizia que era fit. Com a informação agora na lupa de alto em açúcar, alto em gordura e tal, você tende a reduzir um pouco esse jogo de imagem, esse jogo de nomenclatura. Agora, tá perfeito? Não. Por quê? Porque aí eu, que sou do setor produtivo, por vezes, porque eu ainda não compreendi a razão de saúde pública que está por trás dessa decisão regulatória, eu digo, tive uma ideia ótima. Fui numa feira de alimento outro dia e tem um fornecedor de um aditivo XPTO que diz que eu consigo reduzir a quantidade de açúcar se eu adicionar um pouco de edulcorante e essa fibra de não sei do que. Aí o produto deixa de ter a lupa, mas não necessariamente ele é melhor para a saúde. Eu tiro o sódio do sal para não ter a lupa e eu ponho aquele outro lá que tem o nome glutamato, que faz mal. Então, assim, estamos avançando, sim. Mas diz meu marido, vocês vão com uma colher ou uma pá e eles vêm com escavadeira. É isso. Então, assim, aí outro aspecto que, assim, em breve a gente vai ver uma consulta pública no ar. A reunião que ia colocá-la no ar foi semana passada, mas já não aconteceu. Fizeram lá uma decisão administrativa que me pareceu correta, então a norma ainda não foi para consulta pública. Mas vai sair em consulta pública uma legislação, uma proposta de regulamentação que foi aprovada no Mercosul, que não está isenta ainda de algum tipo de movimento e ajuste e manobra, aí você usa o verbo que você achar mais razoável, em um dos países do Mercosul, e de repente dizer, não, a gente combinou aqui entre os técnicos, mas não, mas assumindo que vai dar certo, que o que foi decidido entre os técnicos no Mercosul, passe por consulta pública aqui, porque aqui é obrigatório, aqui eu estou chamando do Brasil, passe por consulta ou não passe por consulta lá, cada país do Mercosul tem a sua maneira de abordar, mas no Brasil, passou em consulta pública, se tudo caminhar como deveria ser, a legibilidade da lista de ingredientes também vai melhorar. Porque esse mesmo grupo de design da informação estabeleceu que precisa ter um espaço mínimo de não sei quanto, uma fonte mínima de não sei quanto, e um fundo de não sei do que, uma moldura de não sei o que lá. Às vezes é triste, né? Às vezes é triste, porque você fala assim, pô, precisava, o Código de Defesa do Consumidor já disse que tem que ser legível e acessível. Mas é que acho que às vezes precisa dizer o que é legível e o que é acessível. Assim como precisa dizer no elevador, olha, antes de entrar no elevador, vê se ele está aí, né? Mas é isso. Às vezes esse tipo de placa aparece na nossa vida, ou porque o legislador precisa, sei lá, gabaritar e ter aprovado não sei quantos BRs, porque não faz sentido, mas se está ali deve ter alguma razão. Então é a mesma coisa. Esses requisitos de legibilidade eu vejo como avanço. Se vamos avançar de fato, o tempo é que vai responder. Se isso vai resolver, Daniela, a capacidade do consumidor entender o que está ali, só o tempo vai dizer. Agora, o que ele vai conseguir, talvez, é ler. Porque já vai deixar de estar tão exprimido, vai ter contraste com o fundo. E aí, agora que eu li, o que eu faço com essa informação? Um outro possível avanço que vai vir dessa mudança do Mercosul é que os aditivos, eu não sei o quanto vocês têm isso em mente, a gente aprende em algum momento da vida, hoje eles aprendem na escola, mas quando a gente fez escola a gente não aprendeu, que a lista de ingredientes está em ordem de quantidade no produto. Vírgula, salvo os aditivos. Os aditivos vão lá para o final, independentemente da quantidade dele no produto. O que quero dizer com isso? Forçando o argumento, mas eu me permito forçar o argumento, talvez você tenha esse mesmo produto que você mencionou, que agora diz que tem alguma coisa na lata, talvez ele tenha, o primeiro ingrediente seja água, e o segundo seja edulcorante, e o terceiro seja, sei eu o que, conservante, e só então que vem a tal da cola. A gente hoje vê o aditivo lá no fundo. A indústria não gostou disso. Eu não sei se a gente vai conseguir aprovar. Eu digo a gente como sociedade. Mas o Mercosul, por hora, os técnicos aprovaram isso.
que a gente vai saber a posição do aditivo. Vai mudar a nossa escolha alimentar? Só o tempo vai nos dizer. A minha, certamente. Porque eu que já estou ligada, vou ficar ainda mais ligada. Mas para algumas pessoas, e isso também faz parte do roteiro, e eu já antecipo e boto o nome de um pesquisador bem bacana para vocês avaliarem, para alguns consumidores, infelizmente, o preço do produto vai sempre prevalecer. Eu posso ter um produto orgânico, com legibilidade, informação sobre alergênico, sem glúten, sem não sei o quê, com não sei o que lá, brinde, o que for. Mas ele é muito caro. O consumidor mais simples, mais com uma condição econômica pior, desfavorecido, e o nosso Brasil, ele tem bastante gente nessa situação, ele vai pegar o produto mais barato da gôndola. E, infelizmente, no nosso país, ainda é mais barato comprar um refrigerante, um daqueles refresco em pó, que nem suco é, né? Que tem imagem de fruta e não tem fruta, do que comprar uma fruta. Talvez a gente precise de alguma política para melhorar o acesso a ingredientes em natura, etc. e tal. E aí o pesquisador que fala muito sobre esse impacto econômico, rotulagem, impacto econômico, preço e escolha, é Rafael Claro. Ele é da UFMG, se eu não estou enganada. E ele é super acessível, inteligentíssimo, incrível. Gosto muito dele. Então, o custo-benefício vai além do tempo, porque a gente também tem o tempo, está todo mundo trabalhando, como é que vai fazer? Vai deixar o feijão de molho, vai não sei do que, se tem esse outro que já está pronto, só misturo água, chacoalho, põe na air fryer, e eu tenho aqui um bolinho de não sei, um bobó de camarão. Tem bastante coisa para enfrentar que o rótulo sozinho não vai resolver. Mas como o rótulo é um dos aspectos, e nele a gente consegue intervir, a gente precisa melhorar a informação e fazer com que o consumidor leia e ter capacitação no colégio sobre a importância de ler o rótulo e essa análise crítica e cuidar com o marketing. O marketing, ele tem seus aspectos muito positivos, é muito legal, mas ele precisa de limite. A gente precisa, só vai poder botar uma fita métrica e fit, e fibras e tal, se de fato for, se não é enganoso. Enfim, tudo isso como conciliar, né? Acho que eu falei muito. Não, tranquilo. Pode falar. Pode falar, Marta. Não, inclusive veio uma pergunta agora, você falou a questão de educação, que não está no roteiro, mas sobre o ensino nas escolas. Qual a faixa etária ideal seria o ideal para apresentar para as crianças como uma rotulagem, para eles entenderem a rotulagem? Eu acho que a educação alimentar e nutricional é em todas elas, né? Até os 2 anos de idade é ter o direito ao acesso ao aleitamento materno exclusivo, ou 2 anos não, né? O aleitamento materno exclusivo até os 6 e 2 anos o aleitamento materno. Como? Viabilizando que as mulheres possam amamentar, que elas tenham licença, que os pais tenham licença, porque assim a mulher não vai ser mandada embora porque ela teve filho, porque ela tem que amamentar. Enfim, tudo isso passa também fala sobre direito à alimentação, mas já na escola, uma vez matriculado, acesso a uma alimentação escolar que não tenha o alimento ultraprocessado como protagonista, né? Aqueles empanadinhos, aquele salsicha e esse refresco em pó, enfim, alimentação escolar saudável, de preferência quando possível, feita no próprio espaço, que as crianças façam horta e que a partir da horta ela colhe o espinafre, ela se interessa por provar o espinafre, que faz oficina de culinária, então, nos piquititicos. Começa a crescer, né? Começa a crescer, começa a alfabetizar, por que não usar a leitura de rótulo como uma das estratégias de ensinar? Os meus filhos fizeram um tipo de colégio que a alfabetização não é ba, be, bi, bobu, é de repertório estável, som, né? Então, sei lá, escola, e tal coisa, isso que passa para grudar é cola, nossa, é o mesmo som, tá? Então, é o repertório estável. Se a gente começa também a usar o repertório estável para ler rótulo, talvez o aluno comece a identificar a presença de açúcar, a posição dele no rótulo e começar a fazer pensamento crítico. Com que idade? Desde sempre, cada um na sua etapa. E conforme vai avançando, por exemplo, meu filho, na aula de biologia dele, da semana passada ou retrasada, a professora pediu para eles, né, em geral, para eles elegerem um dado alimento e identificar 3 maneiras do consumo desse alimento e comparar
o impacto de caloria e de sal e de não sei mais o que, de açúcar e tal. É uma aula de biologia. Não precisa ser uma aula só disso ou só daquilo. Eu acabei de trazer para alfabetização, para biologia. Você tentar um exercício difícil. Por exemplo, no caso de não sei do que, sabe? Você está aprendendo caloria. Ao invés de ser remoto, hipotético, ou só sobre sei eu o quê, por que não num alimento? É um jeito da gente ser convidado a olhar para isso não com estranhamento e talvez com uma curiosidade maior. Ao mesmo tempo que eu comentei daquele consumidor com uma condição financeira mais precária, que ele vai escolher o preço, a gente tem do outro lado um outro consumidor que ele vai comprar pela marca. Se a marca disser, se eu faço, faz bem, esse consumidor vai. E eu, na minha casa, fiz uma pesquisa. Eu não digo nessa casa que eu moro agora, digo na casa de origem. E a marca falou mais alto lá, porque a condição econômica permitiu que não precisasse ser o preço. Então, eu vou primeiro na marca eu vou na marca tal que eu sei que é boa. E a marca tal, às vezes, ela tem coisa boa e às vezes não. Ou não é tão boa em relação à outra marca. Vamos virar? Vamos fazer o super trunfo? O super trunfo é sempre uma estratégia boa. Cecília, aproveitando o ensejo, a educação ainda, se tratando da educação, é a minha formação de carreira, né? 10 anos ali no Brasil, eram pequenos, né? E a gente procura fazer um trabalho de lado, envolver a família, cultivar a horta, cardápio, né? Que essa é a São Paulo, porque eu sou com com nutricionista, o que me deixou muito feliz também, tantas comiam salsicha, e mudar da alimentação, aquele recheiozinho já não tem mais, então é um trabalho de formiguinha. Então, bebês muito pequenos são, mas desde aí proporcional que a gente da alimentação de pequeno. Sabe o que é muito curioso que você comentou, eu me lembrei agora, Marcela e Daniela, teve uma vez que eu tive a oportunidade de ir fazer uma incidência no Senado de uma tentativa de um projeto de lei. O projeto acontecia, né? Mas para valorizar um projeto de lei que falava sobre a impossibilidade de ter alimentos, não falava ultraprocessado porque esse termo ainda não estava cunhado, ou se tivesse cunhado ainda não estava tão público, mas alimentos com altos teores de açúcar, gordura, e não tínhamos lupa também, anterior a isso tudo, era, sei lá, 2015, 2016. Mas tinha lá um jeito que o PL tinha colocado esses alimentos mais gordurosos, mais salgados e mais açucarados e tal. Aí fui fazer incidência com outros colegas da sociedade civil lá no Senado, e mais de um assessor de senador, porque é neles que eu acesso, né? É difícil chegar num senador, no meu caso. Disseram, mas já não pode na escola. Eu parei, para mais de um eu tive que dizer, não pode no DF, porque no DF tem uma lei que proíbe. Essa lei não é nacional. Então, às vezes, o parlamentar, ele está com o problema dele, do filhinho dele resolvido, e ele acha, ou não se importa, ou ele acha que o problema do mundo está resolvido. Não. O Brasil todo, tirando o DF, não tem isso. Hoje a gente já tem alguns estados e algumas cidades que têm legislação que proíbe acesso a essa alimentação menos saudável. E é triste. Assim, o colégio dos meus filhos em São Paulo, num dado momento, tinha uma alimentação escolar exemplar, mas a cantina vendia algumas coisas que estavam longe de ser exemplo. É bastante contraditório. E aí, para explicar. Não, mas é fit, tem a fita métrica. Não, amor, não é. Não é fit. Ah, não, mas é suco, não é suco. Não é. Exatamente. Claro que não estava falando do saquinho, era aquele outro, néctar. Néctar não é... O nome é lindo, néctar. É o néctar dos deuses, mas não é açúcar. Enfim. Tem muito a trabalhar, assim. Eu realmente fiquei feliz de saber que tem mais colegas interessados, porque gera diálogo. Não significa que todo jurista vai dizer a mesma coisa que... Não, mas gera diálogo, sabe? Eu acho importante essa reflexão
que vai além do que é do aspecto nutricional. E a partir desse a gente pode criar novas ideias, né? Exato, Projeto, exato, quem chega lá, né? exato. Quer ver o que mais que eu tinha lido aqui que eu queria comentar? Sobre o risco de consumir um produto mal rotulado, especialmente para quem tem alergia. O risco é óbvio, né? Um produto que tem um alergênico e esse alergênico não está destacado, porque agora existe a expectativa de que ele esteja, ou de que tem um risco de contato cruzado e esse risco não está informado, existe uma chance real de reação. Um passo que a gente ainda não conseguiu dar para alergênicos e que precisa ser dado, acho que agora ele é urgente, em 2014 ele era impossível, mas ele agora é bastante urgente, é que aquilo que foi conquistado em relação ao rótulo dos produtos embalados na ausência do consumidor, que são industrializados, alcance também os produtos manipulados e produzidos em padarias, cantina de escola, restaurante. Né? Então o que vai fazer? Vai ter que botar rótulo na cantina? Não, não é rótulo, mas uma informação. Uma informação assim, todo pudim tem leite, todo pudim tem ovo, é óbvio. É óbvio para quem? Para quem cozinha, para quem gosta. E é possível fazer pudim sem isso ou sem aquilo, então assim, avisa. Esse é um passo que precisa ser dado ainda, é bastante importante, porque a gente conquistou um aspecto e falta o outro. E um tema que não faz parte do escopo de vocês, porque vocês estão em alimentos, eu amo isso, porque foi também a minha primeira escolha, mas a gente também conquistou, e ainda não levou, que embalagens de medicamentos e bulas também destaquem a presença dos principais alergênicos, que está num prazo de adequação infinito. Já foi prorrogado e, enfim, uma área ainda mais regulada que a de alimentos, então você não pode mudar a embalagem sem mandar para a Anvisa antes aprovar se a embalagem tá, e faz sentido. Então, mas esse a gente ganhou e ainda não levou, mas vai levar, em algum momento vai entrar no rótulo e tal, porque o consumidor, a gente volta de novo para o consumidor médio, ele acha que aquilo que ele encontra num tipo de produto, ele vai encontrar em todos. Então, é importante que ele não só ache, que ele de fato encontre, porque ele tem esse direito de ter essa informação. Para ele é fundamental. Né? Como eu avalio a atuação de Anvisa e Procon, esse também estava no roteiro e eu acho bacana. A Anvisa é um órgão que tem uma equipe técnica exemplar. Eu, desde que comecei a interagir com eles e elas na área de alimentos, medicamentos, parte mais administrativa, são funcionários exemplares e como eles recebem dos nossos impostos, eu vejo como um dinheiro muito bem pago. Eles são muito cuidadosos, criteriosos, críticos com todos. Você dizer assim, não, é porque eles pegam no pé dele. Não. Tudo aquilo que é inconsistente, eles são capazes de perceber, de contra-argumentar. Então, eu vejo essa Anvisa, pensando em corpo técnico, muito bem preparada, assim, funcionários públicos que sabem o seu papel e que trabalham com afinco, jornadas enormes. Os PROCONs, eu tenho menor interação, mas conheço um pouco, né, claro. E o PROCON, ele tem uma camada mais política do que a Anvisa, por incrível que pareça. Então, a depender de quem está liderando aquele PROCON naquele momento, o olhar é mais para, não, eu quero fiscalizar mercado, eu quero aprender mercadoria, essa parte de formação de política e tudo mais, não passa ao largo. Então, acaba que a minha interação é menor, uma coisa mais de denúncia, eu trabalho mais, vamos dizer, na prevenção da denúncia, sabe, né? Estratégias para que o consumidor tenha acesso à informação e consiga e tal. Na hora do, ele não teve, tem que processar, denunciar e tal. Não é comigo. E fica o registro aqui, Cecília, que o PROCON até para atendimento ao estudante é meio complicado. Deve depender também da gestão de cada um deles. Exatamente. É triste saber disso, mas
Confirma, então, que eu disse sem dizer. Sobre se os consumidores compreendem as informações nos rótulos, que me pareceu bastante importante, eu acho que eu já abordei, que não necessariamente uma abordagem vai servir para todos, e o que ele vai fazer com essa informação. Um outro tema que está avançando no debate, não sei ainda na solução, mas no debate, é a informação sobre a presença de edulcorante. Pela legislação hoje, se um produto tem parte ou a totalidade do açúcar substituída por edulcorante, o rótulo deve informar sem adição de açúcares, ou baixo em açúcares. Aí você fala, não tem, só que ele tem edulcorante. Eu falo assim, eu queria açúcar, eu prefiro açúcar, eu prefiro açúcar. Então, a gente tem que ter interagido e articulado junto à Anvisa para que talvez essa legislação seja revista para poder informar de alguma maneira mais clara que tem edulcorante ali, que não seja só na lista de ingredientes como o último ingrediente ali por ser um aditivo. Pensando especialmente nos produtos que são formulados com foco em crianças. Produto com personagem, produto que é para crianças. Ah, mas eu adoro comer biscoitinho wafer pequeno. Não, a gente tem nossos apegos de infância, aquele goiabinho, amo, mas não é para gente. Eu sinto muito informar, não é para o nosso, é o da fita métrica. Mas edulcorante nesse tipo de produto, em leite, em caixinha, sem avisar. Ah, não, mas meu filho é diabético e tal. Ainda assim, eu diria, procura uma nutricionista que vai regular a tua dieta melhor, porque talvez dê para fazer coisas maravilhosas sem precisar do edulcorante. Mas para quem nem diabetes tem, é bom saber para tomar decisão, porque o edulcorante para criança, como regra, não é muito seguro, né? Então, esse é um aspecto que também precisa aprimorar. Tem uma pergunta aqui também, que é: que mensagem eu deixaria aos consumidores e estudantes de direito sobre o papel de cada um na construção de um consumo mais consciente e ético? Acho que eu acabei abordando isso ao longo da conversa de algumas maneiras, mas me parece bastante importante que o profissional, ou o quase profissional, né, que tem uma capacidade de compreender uma informação, de articular melhor a partir dela, tem essa formação que envolve muito leitura crítica, interpretação, tradução para o outro, né? Advogar, falar pelo outro. A gente precisa, não só como consumidor, trabalhando por nós mesmos, fazer essa viradinha de mão e ler o rótulo e ler de maneira crítica e tal, mas também, podendo e gostando, deixar esse grãozinho de areia de pesquisar mais sobre, acompanhar os debates da Anvisa, estar atento ao que está sendo discutido, articular aquele profissional formado em direito que vai trabalhar na indústria de alimentos, articular dentro da indústria e lembrar que, para além do seu olhar de contratos, o regulatório do tipo explicar como funciona, mas que ele, uma vez, de quando em quando, ele relembre, olha, deixa eu falar, quando a Anvisa inicia um debate que ela quer que o aditivo esteja na ordem da presença, porque é para o consumidor entender. Ah, mas o técnico vai dizer, não, mas imagina, ele não vai entender, ele vai achar que o produto é ruim só porque ele tem fosfato de não sei quanto, mas o fosfato de não sei quanto é o que evita, não sei o que lá. Bom, muito bem, então vamos desenvolver um pouco mais isso e pensar se tem como eu diminuir o fosfato de não sei quanto, ou eu explicar para o consumidor por que tem o fosfato de não sei quanto, mas, sabe, atuar de uma maneira mais proativa também dentro da empresa, essa orientação dentro da empresa para o seu cliente, que é o seu empregador, mas não deixa de ser o cliente. E aí, sobretudo, frisa esse aspecto ético, né? Porque, por vezes, a gente entra num mundo e num mercado e a gente esquece ou está ocupado demais para lembrar o papel de defensor dos direitos humanos, da ordem constitucional, né? Pensar que a ordem econômica é fundada em mais pilares, a dignidade da pessoa humana é um, né? A defesa do consumidor é outro. Acho que é nosso papel relembrar. Ah, mas você é o chato de plantão. A gente é chato de plantão para tanta coisa, né? Nos contratos a gente também é chato. Então, é só mais uma pequena chatice e volta para a sala depois e faz seu trabalho, mas
é relembrar a razão, porque senão isso eu digo muito em eventos que eu tenho com a indústria. O meu marido disse bem, né? A pá e a escavadeira, mas essa parte eu não digo a eles tanto. Mas o fato que eu digo, se a Anvisa trabalha para mudar uma legislação, para, por exemplo, botar a lupa dizendo alto em açúcar, e aí, para não ter essa lupa, se adiciona edulcorante, o que vai fazer a Anvisa? Uma legislação para botar isso aqui do edulcorante. E aí, você vai dizer, isso aqui é se a ideia é que vocês não precisem toda hora acompanhar a mudança de legislação, toda hora mudar rótulo, toda hora ter essa despesa de recurso humano, financeiro, tempo, energia, entende o racional por trás da mudança normativa e trabalha para ela. Precisamos de alimentos que resultem na possibilidade real e concreta de uma alimentação mais saudável, adequada, equilibrada, e de informações que reflitam realmente aquilo que o produto contém. Essa é a premissa maior. O que a gente faz juntos para melhorar isso? Nem sempre a área de sustentabilidade dialoga com a área comercial. Eles precisam dialogar um pouco mais, porque o discurso e a prática, por vezes, fica dissonante. E acho isso bastante importante. Às vezes não é por mal, mas é a lógica por trás da formação, por exemplo, de um engenheiro de alimentos ou de um cientista de alimentos, que não vai ter. Ele vai ter como saúde? Diabetes, é uma doença. Né? Diabetes. Pressão alta. Ele tem a doença. Ele tem como manipular, formular um alimento para este público, que tem essa patologia. E quem não tem? E quem não tem ainda? E quem nem quer ter? O que a gente pode fazer de alimento para todo mundo? Que inclusive esses outros vão poder comer. Acho que essa lógica da alimentação pela saúde de uma maneira mais sistêmica, mais global, ela ainda não está nem na grade curricular. Eles não são culpados, necessariamente. Enfim. Resumidamente, então, assim, pode ter, você ter a informação no rótulo, mas ao mesmo tempo não quer dizer não consuma. Não quer. Não quer. Eu como chocolate, eu sou chocolatra, claro. Passando dos 40, a gente vai ficando mais atenta, porque tudo causa impacto, mas pode ter a lupa que for, o triângulo, o hexágono, a bola, pode gritar, não! Eu estou consciente, estou comendo chocolate. Certo? Né? Tem alguns produtos, a goiabinha que eu comentei hoje, enfim, tem algumas coisinhas que a gente vai fazer, mas é importante que a gente saiba que é um prazer e uma alegria que a gente se permite e tal. O que não dá é para a base da alimentação ofertada ser padrão goiabinha, né? Ser esses produtos congelados, cheios de gordura, cheio de sal, cheio de não sei, glutamato de não sei quanto, né? Enfim, precisava conseguir mudar a produção. E aí a informação seria apresentada de uma maneira muito mais transparente, porque se orgulha. Quando um produto tem uma formulação mais adequada, geralmente ele tem melhor legibilidade, a indústria grita ali na frente, sem aditivo, sem não sei o quê. Se todos tivessem esse padrão de qualidade, ou quase todos de padrão de qualidade nutricional maior, talvez a gente não estivesse nem disputando aqui como deixar a informação mais legível. Né? Claro. Enfim. Te respondendo de um outro jeito, Marcelo, que eu não sei se eu cheguei a responder o que você me perguntou. Quando a gente conseguiu, como põe no rótulo de alergênico, mobilizar a Anvisa, iniciar o processo, e que uma das propostas ali que a Anvisa trouxe, que foi o que resultou na nossa legislação, teria que informar a presença dos principais alergênicos, de maneira clara, legível, tal, caixa alta, negrito e tal, e o risco de presença também igualmente visível, alguns produtos foram reformulados, ou para tirar o alergênico, e com isso não perder um público, ou porque você dizer num néctar que ele podia conter peixe, era tão, vou de inglês, depois eu tento em português, tão disgusting, tão bizarro, né, tão, que eles foram rever. Então, muitas vezes, esse destaque, essa transparência, acabam resultando numa reformulação.
Então, o rótulo em si sozinho ele não resolve, mas ele provoca mudanças. O que ele ainda não é capaz de fazer e jamais será é garantir que as mudanças que vão ser feitas resultam num produto necessariamente mais saudável. E aí vamos de novo correr atrás de nova legislação. É isso, agora é edulcorante, daqui a pouco é glutamato, daqui a pouco é não sei o quê. Quando a gente finalmente chegar num equilíbrio em que todo mundo sabe o porquê está fazendo e tiver consciência de que é um produto regulado porque causa impacto à saúde, e não porque o Brasil é controlador ou porque a Anvisa é chata, né? Talvez a gente precise se preocupar menos com legislação para proibir isso, mas por hora a gente precisa, né? Garantir bastante legibilidade, clareza e tudo mais, para o consumidor entender, e porque acaba forçando reformulação. Acho que é um pouco uma via de ida e volta. A transparência, ela causa uma reação no consumidor, ou potencialmente permite essa reação, mas ela também causa essa ideia de reformulação. Isso os estudos já têm mostrado, as reformulações. É o olhar crítico do consumidor, né? Aí ele entendendo um pouco mais o rótulo ou a informação em si, ele vai pensar duas vezes se vai consumir um produto ou não. Sim. Sim, e também se ele tiver uma orientação médica ou de nutricionista dizendo, olha, procure por isso ou evite por aquilo, ao estar mais legível, numa nomenclatura mais clara, ele vai conseguir aderir à orientação dietética que ele teve. Quando está tudo muito confuso, não tem como. Olha, eu não tinha sentido em relação aos alimentos ultraprocessados das escolas, parece que foi a própria sim, projeto de lei dele na primeira. Vai ter agora. Ah, que bacana. Muito legal. Daniel, você tem mais alguma ponderação, alguma pergunta? Em relação, acredito que tenha ficado muito bem esclarecido. Acho que a gente vai muita coisa aí, a nossa cartilha informativa, elaborar ainda, né? Consumidor. Vamos também, né? Já tentar entrevistar Rafael Claro, né? E em relação a gente gostaria de agradecer a atividade que tem sido difícil a gente encontrar a gente tem agendado criança sul, tenta entrar também no Instituto Latária, com deficiência visual, também não, né? Eles falaram que não poderia fazer a visita, não poderia entrevistar a criança, seja nada, então tem como compor. E é isso, né? E a peça, né? Chegar depois daquilo. Eu não acreditei que eu consegui uma resposta dela. Né? E foi, né? Meu filho por tudo, porque você é uma mulher, uma gente, a partir dessa aí, necessidade de desenvolver tudo isso na universidade, nossa, não tem nem mas eu tenho palavras. filhos adolescentes agora, eles não se sentem sortudos, eles me acham chata. Eles já são Mas faz parte, vai passar. mas muito sortudo. Marcelo? Cecília, eu só tenho a agradecer o seu tempo, a sua dedicação, todas as informações que foram, acho que ajudaram bastante para eu, como consumidor também, para ficar mais claro. Vamos levar essa informação também para nossos colegas do curso de Direito.
E com relação, assim, à sua mensagem final, eu gostaria de saber para levar para os nossos colegas, para o nosso trabalho em si, como um todo, a sua mensagem final, por gentileza. Ai, ai, é jargãozão, mas é que sonho que se sonha só é somente um sonho. E sonho que a gente sonha em conjunto pode ser realidade. Então, bora sonhar e depois acordar e fazer, transformar. Vale a pena. Somente? Uhum. Curta Tá e bom. categórica. Tá bom. Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia para Obrigada todos. a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Aí o que você puder encaminhar para a gente por e-mail. Eita, Marcelo, ela saiu. Marcelo, para de gravar aí esse negócio, pelo amor de Deus.